Pessoal, então vamos lá então. A gente vai trabalhar aqui, né, começando a aula aqui da 816, a gente vai trabalhar aqui a questão da América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, e aí a ideia é trabalhar o perfil natural, perfil econômico, demográfico desses dois países aí, para depois a gente pegar alguns temas de atualidade, alguns temas que chamam a atenção especificamente nesses dois países, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, ao tratar a América anglo-saxônica, é o que é isso, né? O que eu entendo por América anglo-saxônica? Então, assunto trabalhado no início do conteúdo aí do continente americano, a gente viu que, do ponto de vista da regionalização do continente, né, entre os fatores físico, natural, humanos, a gente pode pegar aqui dentro dos fatores humanos uma caracterização, uma regionalização histórica, cultural, econômica, que vai fazer com que Estados Unidos e Canadá sejam classificados como América anglo-saxônica, né? O termo anglo-saxônica tem a ver com povos originários, né, do processo de colonização aqui, foram os ingleses, os franceses, principalmente, que vieram da Europa, né? E isso remonta aos povos da antiguidade que ajudaram a formar essas nações, né? Então, cada país da Europa foi formado por uma nação específica, né, um grupo de pessoas, e a ideia é lembrar lá do período dos bárbaros, godos, visigodos, saxões, entre outros, né, para entender essa nomenclatura, né? Então, Canadá e Estados Unidos, né, vão ter, num contexto histórico, né, o predomínio de colonização inglesa e francesa, diferente da região ao sul, né? No caso aqui a gente tem o México até a região aqui da Argentina e tal, que é entendida como América Latina, né? Lembrando que você tem a Jamaica, você tem a Guiana Francesa, por exemplo, Jamaica, colonização inglesa, né? Mas do ponto de vista econômico, né, os países aqui já estão mais ligados à realidade da América Latina. Nesse sentido, né, a gente pode falar que os Estados Unidos e o Canadá eles vão apresentar altos indicadores socioeconômicos, né? Então são países tidos como desenvolvidos, enquanto a América Latina é entendida como uma região em vias de desenvolvimento, tá? Então, só para lembrar desse fator histórico aqui. Uma coisa importante a gente lembrar é que, né, o mapa está dando essa informação para a gente, nós temos aqui uma grande faixa territorial no sentido norte-sul, e o Canadá fica ali na parte de média para alta latitude. Então, né, essa localização vai influenciar marcantemente a questão do clima no Canadá e também a questão da vegetação e até mesmo a distribuição da população no território canadense. Então, é importante a gente lembrar disso aí também, tá? Bom, como eu falei, a América anglo-saxônica vão caracterizar aí Estados Unidos e Canadá, né? E aí a relação histórica com esses termos são muito importantes. Então, se alguém tiver dúvida, me sinalize depois para a gente rever essa questão, né? E aqui a gente tem duas imagens, né, da região da Ilha de Manhattan, com a Estátua da Liberdade, né, que era um símbolo, né, quando os imigrantes chegavam aqui na região de Nova York, nos Estados Unidos, se depararam com um monumento, né, e aqui é uma visão parcial da cidade de Montreal, né, no Canadá. No verão, na verdade, aqui, tá? Bom, do ponto de vista físico, né, só para a gente ter uma noção da questão territorial do ponto de vista natural, né, o Canadá ele tem aí uma diversidade de relevo, então a gente pode notar na porção oeste, né, as montanhas rochosas, né, depois aqui a gente vai ter algumas planícies, né, nessa parte mais central aqui do território, né, e também na porção leste, né, além de alguns planaltos de baixa altitude, né, planaltos baixos por causa do processo erosivo, né,
e da questão desse território ser geologicamente bem mais velho do que essa porção a oeste, né? Então, isso também ajuda a gente a entender dois fatores importantes com relação ao relevo. O primeiro é a questão da agricultura nessa parte mais central, mais ao sul do Canadá, né? Então, a gente pode notar isso. E depois a presença de recursos minerais, né? De origem metálica, por exemplo, né? Minérios, etc., nessa porção aqui a leste do território, né? Além de algumas áreas de bacias sedimentares. Então, esse contexto geológico é importante também da gente pensar, né? O país, né, vai ter uma maior concentração de pessoas nessa parte ao sul, na fronteira com os Estados Unidos, né? As maiores cidades vão estar nessa região, por causa do fator climático, principalmente, né? Então, se você vem para o norte do Canadá, você vai ter um clima extremamente frio, severo, né? Inverno longo, né? Já o sul pega ali uma faixa de clima temperado, né? Apesar do inverno ser um pouquinho mais rigoroso, mas é bem mais ameno do que a região norte do Canadá, né? Então, é uma característica importante da gente lembrar aí, né? O Canadá, do ponto de vista da população, do território, né, a gente pode pensar o seguinte: qual que é a origem do canadense? O canadense, de certa maneira, ele vai ter ali uma mistura dos britânicos, né, com os franceses. Só que não para por aí, né? Eu preciso lembrar também que quando esses caras chegam no Canadá, eles vão encontrar povos indígenas, né? Então, tem grupos étnicos no Canadá de origem indígena, os Inuits, né, os esquimós, e com o passar do tempo, mais especificamente durante o século XX, e até mesmo no contexto atual, a gente vai ter outros povos que vão migrar para o Canadá, né? Então, a gente pode falar que é um país com uma certa diversidade étnica, né? Por causa desse processo histórico, e ao mesmo tempo a migração lá ela é um fator incentivado pelo governo por causa da sua baixa natalidade. Então, a boa qualidade de vida vai fazer com que o Canadá tenha uma baixa natalidade. Então, daí que o governo tenta equilibrar isso com alguns imigrantes, né? Por que com alguns imigrantes? Porque é sempre tido um perfil específico, né? Então, qual tipo de imigrante o Canadá aceita? Ele busca pessoas que falam inglês ou francês, que têm um curso superior, que têm a ótima qualificação profissional, né? Geralmente pessoas mais jovens, tal. Então, tem um perfil específico que a gente vai entender o porquê isso, né? Então, é um país de grande território, mas também ele é um país que tem, que a gente pode falar, baixa densidade demográfica. Então, ele é um país que a gente entende como pouco povoado, né? Ou seja, quando eu falo povoado, eu estou levando em consideração a distribuição da população, tá? Então, a maior parte da população do Canadá vai estar na fronteira com os Estados Unidos por causa da questão climática, principalmente, né? Principalmente. Então, 62% da população vai estar onde? Entre os Grandes Lagos, que eu vou mostrar onde é, e a região do Vale do Rio São Lourenço, né? São regiões que, além de ter uma condição climática, um relevo, historicamente foi a área ou região que os imigrantes chegaram no Canadá e nos Estados Unidos. Então, também tem esse fator histórico, né? E aqui algumas cidades importantes: Toronto, Montreal, Quebec, né, Ottawa, entre outros. Então, são importantes a gente lembrar, né? Com relação à questão demográfica, é um assunto importante da gente pensar, principalmente na América anglo-saxônica, é o fato da questão migratória, né? Então, houve momentos nos Estados Unidos, né, eu vou falar um pouquinho mais dos Estados Unidos agora, que os imigrantes eram muito bem aceitos. Então, no final do século XIX, início do século XX, né, você vai ver muitos imigrantes indo para os Estados Unidos. Irlandeses, italianos, né? Você tem depois pessoas do leste europeu, asiáticos. Então, houve momentos em que o imigrante foi necessário para poder ser usado como mão de obra, para poder ajudar a economia dos Estados Unidos. A partir do século XX, esse negócio começa a mudar, né? Então, você tem aí uma relação de que, primeiro,
o cenário econômico muda. Segundo, a natalidade do americano, né, tipo, cai. Terceiro, você tem várias culturas que podem gerar aí um certo conflito, né? Então, nas últimas décadas, né, os Estados Unidos vem criando aí severas leis de restrição à imigração. Então, não é qualquer pessoa que consegue ir para lá, né, de maneira legal. Já o Canadá, não. O Canadá já é um dos países mais abertos à imigração do mundo, né? Então, você tem esse panorama aí, porque o governo entende que esses imigrantes podem repor a mão de obra, podem ocupar áreas que, teoricamente, estão ficando cada vez mais vazias demograficamente. Então, você tem lugares que o governo incentiva a ir morar, dá uma ajuda de custo e tal, né? Então, a ideia também é fazer com que o país mantenha ali um perfil demográfico, uma quantidade demográfica, para não gerar outros problemas de ordem geopolítica, econômica, em especial, né? De maneira geral, você vai ter um predomínio na América anglo-saxônica de população adulta, né? No caso dos Estados Unidos, do Canadá, você vai ter uma população um pouquinho mais idosa, né? Com a qualidade de vida, melhor, né? Uma seguridade social maior, né? O Canadá, diferente dos Estados Unidos, ele tem 2 idiomas oficiais, então lá tem regiões que falam mais o francês, tem regiões que vai falar mais inglês. É muito comum as pessoas falarem um pouquinho dos 2 idiomas, né? Tem um dos maiores IDHs do mundo, né? Então, por causa da sua ótima qualidade de vida, né? Aí você tem, por exemplo, indicadores sociais muito interessantes, né? Como baixa mortalidade infantil, né? Alta expectativa de vida, o analfabetismo, né, praticamente não existe, então o governo cuida muito dessa questão de política social, né? O serviço público de saúde no Canadá é muito bom, né? Então, há casos, por exemplo, de americanos irem para o Canadá para fazer algum tratamento médico, porque nos Estados Unidos é pago, é caro, né? Não é gratuito, né? Não tem um sistema público de saúde igual o Brasil tem, por exemplo. Então, são fatores que chamam a atenção na questão do Canadá. Esse mapa aqui está na página 102 do livro de vocês, então ele mostra as áreas de maiores densidades demográficas no Canadá. Então, a gente pode ver aqui a região do Vale do Rio São Lourenço, né? Aqui é onde os imigrantes chegaram, né? Principalmente a questão dos barcos, navios, né? A região dos Grandes Lagos, né? No sudeste do Canadá e nordeste, que vai até nordeste dos Estados Unidos, né? Que, por sinal, foi berço da Revolução Industrial, né? Que próximo aqui nos Estados Unidos, então esse fator econômico pesa. Aí depois a gente tem outros lugares, como é o caso de Winnipeg, né? Calgary, Edmonton, Vancouver, né? E a gente pode notar que a parte mais ao norte, né? Aqui a gente vai ter uma menor densidade demográfica, ou seja, a gente pode falar que essa área é constituída por vazios demográficos, tá? E o que faz essa área ter vazios demográficos? Né? As condições climáticas. Então, a maior parte da população vai estar nessa faixa, na fronteira com os Estados Unidos, né? E os fatores, eles podem ser entendidos como fatores históricos, né? No caso aqui, o processo de colonização, né? Os fatores naturais, vão desde clima, relevo, né, entre outros, e concentrações econômicas. A gente sabe que o aspecto econômico também influencia na distribuição da população sobre o território, tá? Então, são algumas situações aí importantes. Bom, do ponto de vista econômico, né, a gente entende que a economia do Canadá está dividida entre em torno aqui de 3% do PIB vai estar no setor primário, né? O que se entende por setor primário? Agricultura, pecuária, pesca, né? Extrativismo vegetal, né? Então, você tem essa característica. O setor secundário, a indústria, né? Então, ela vai passar por fábrica de automóveis, peças de aviões, né? Mineração em larga escala, né? Construção civil, entre outros, né? Então, você tem 27% da riqueza gerada aqui no setor secundário, né, o setor de transformação,
E aí aqui a gente tem aqui as áreas, né, de exploração mineral e ao mesmo tempo regiões de industrial. Então você tem aqui a região de Edmonton, Winnipeg, Montreal, Toronto, né, Vancouver, né, que são as áreas com maior concentração de atividades industriais. A questão da pesca, né, que é muito natural por causa dos das costas, digamos assim, né. E o setor de mineração é importante a gente frisar que, por ter um território muito grande, então você vai ter vários contextos geológicos, né? Então você vai ter a área de bacia sedimentar, tu vai encontrar áreas de escudos cristalinos, maciços antigos, e aí permite você ter essa diversidade mineral no território canadense, assim como acontece nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil. Geralmente, países de grande extensão territorial vai ter essa característica, tá? E o restante da população, né, ou o restante do PIB, vai estar com a questão do setor terciário, que é o comércio, a prestação de serviço, né? Então, você tem várias atividades inerentes aí. Uma que chama atenção é o turismo, né? O Canadá é um país que recebe uma boa quantidade de turistas, né? Tanto pela questão do inverno, mas também pela questão do verão, com as paisagens, né? Os parques naturais, né? Que chamam a atenção e levam muitas pessoas a visitar o Canadá, né? É uma das 10 maiores economias do mundo, né? Uma coisa que a gente pode frisar aqui é o fato de que você tem uma agricultura bem moderna, bem desenvolvida, né? O Canadá tem em torno de 7 a 10% de área agricultável, né? Então ela consegue ter uma boa produtividade, principalmente na região sul aqui, próximo aos Estados Unidos, na região central aqui. E essa produtividade elevada, ela é derivada do processo de mecanização, né? Ou seja, você tem alta tecnologia nos processos produtivos no campo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção em relação ao Canadá, para comparar com o Brasil, é a questão da rede de transportes. Então, uma coisa positiva no Canadá é que toda essa região aqui, ó, próxima à fronteira dos Estados Unidos, ela tem uma densa rede ferroviária. Então, no Canadá, ela tem a capacidade, né, o país tem a capacidade de integrar as regiões de leste a oeste, né, e vice-versa, por causa das ferrovias, tá? O Canadá deve ter mais ou menos uns 80, 90 mil quilômetros de ferrovias. O Brasil deve ter em torno de 30, 35 mil quilômetros de ferrovia. Então, essa diferença em quantidade, né, é muito grande e para o Canadá, para a economia canadense, né, faz uma diferença significativa, porque é mais barato você usar ferrovias do que rodovias e tal. Então, isso é um fator positivo, né, no caso do Canadá, tá? Então, aqui a gente vai ter uma síntese na questão do extrativismo vegetal e mineral. Então, onde, né, o setor de exploração vegetal ocorre? Principalmente nas áreas de alta latitude lá no Canadá, onde você vai ter a presença da taiga, né, aquela floresta de coníferas, né, que é típica de região de clima frio, né. Outro setor importante de mineração, né, o setor de mineração é importante, porque você tem aí vários recursos naturais, minerais, né? Como aqui alguns destaques: urânio, cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo, entre outros, né? O carvão mineral é importante porque nos Estados Unidos, né, por exemplo, no Canadá se usa muito carvão mineral, apesar dos problemas ambientais que eles geram, né? Tem aí uma terceira maior reserva de petróleo, né? Então, isso é importante no contexto geopolítico energético. A oeste, se tem uma condição favorável, né, que são os planaltos, ou seja, então o relevo em planalto, ele é muito favorável a fazer hidrelétricas. Porém, a gente tem um detalhe importante, que tem regiões que mesmo você tendo um planalto, falta a questão climática. Por quê? O clima muito frio congela a água e você não tem como gerar energia. Mas na parte mais ao sul ali, no alinhamento das montanhas rochosas, você tem essa característica. E, por sinal, o Canadá é um grande produtor também de energia à base de hidrelétricas, tá? Junto com o Brasil, né? Rússia, China, Estados Unidos, que também tem como características o quê? Grandes territórios, né?
Uma coisa importante, não esqueça, né? A agricultura é altamente produtiva, por quê? Predomina a agricultura intensiva. O que, que é isso? É aquela agricultura que é moderna, é altamente mecanizada, que utiliza dos mais modernos métodos de produção que existe, tá? E aqui a gente tem alguns produtos, né, como o trigo, a cevada. O trigo, por exemplo, ele é muito comum em áreas mais frias, né? Então, o Brasil não é um grande produtor de trigo por causa do seu clima. A nossa, a nossa, a nossa economia tem que importar, né, trigo de outros países, principalmente da Argentina, tá? E a indústria, a partir de 45, teve grandes investimentos, né? Aí entra a figura dos Estados Unidos, influenciando nesse processo aí, como modo de complementar a sua indústria, né? Então, setores industriais que foram criados no Canadá tiveram influência dos Estados Unidos como forma de melhorar e complementar a questão econômica norte-americana, né? Um tema importante para se trabalhar aqui é a questão do degelo do Ártico, né? Então, o Canadá, né, por ter ali uma grande porção do seu território na região do Ártico, vê, né, a questão do degelo como um problema ambiental, né? Mas você tem uma condição que é o seguinte: essas áreas, quando a camada de gelo vai ficando cada vez menor, elas tornam-se mais suscetíveis à exploração de petróleo e de outros recursos naturais. Só que essa questão ela é muito controversa, por quê? Quando você tem um solo congelado, né, o que a gente chama de permafrost, esse solo ele contém carbono, ele contém, né, gases que estão retidos ali por causa do gelo. Quando esse gelo começa a sair, começa a diminuir, esses gases começam a ser liberados para a atmosfera. Então, a gente tem uma via de mão dupla aí, né? Então, na medida em que você tem o degelo, você, além de gerar mais carbono que está retido ali, você vai produzir petróleo que vai gerar mais poluentes atmosféricos, né? Então, é uma questão muito controversa em relação a isso, na questão do degelo do Ártico, tá? País banhado pelo Ártico, né, já disputam essa nova fronteira, então você tem a figura dos Estados Unidos e do Canadá. Não é por acaso que os Estados Unidos têm o Alasca, né? E aí a gente pode pensar na questão dos riscos, das consequências que isso pode trazer. Além da questão climática, né, de gelo do Ártico, a gente vai ter ali a questão do aumento do nível médio dos oceanos, né? Então, a questão do Canadá aqui, né, nesse slide, a gente vai ter aqui, ó, o Canadá fica sem trabalhadores, né? A escassez de mão de obra afeta vários setores da economia e registra sua menor taxa de desemprego em 42 anos. Né? O que a gente pode pensar aqui? Que a natalidade baixa vai fazer com que o Canadá tenha que buscar, né, pessoas para morar, para trabalhar, e aí entra o papel dos imigrantes. Eu vou deixar o link para ler essa matéria aí, para a gente continuar aqui a questão. Deixa eu fechar aqui.